Por que tudo piorou quando Moisés obedeceu? Porque sua primeira obediência não derrubou a barreira, revelou o tamanho dela. Em Êxodo 4, 5 e 6, Deus começa a responder ao sofrimento de Israel, mas a libertação ainda atravessará medo, rejeição e dor antes de se tornar visível. Moisés havia encontrado Deus diante da sarça. Agora precisava deixar Midian e seguir para o Egito. Seus pés avançavam, mas suas dúvidas viajavam com ele. A primeira preocupação era muito humana. E se eles não acreditarem em mim? Moisés imaginava os israelitas recusando sua mensagem. Antes de enxergar a autoridade de quem o enviava, enxergava a própria limitação. Deus, então, colocou sinais em suas mãos. A vara se transformou em serpente e voltou a ser vara. A mão de Moisés ficou doente e depois foi restaurada. Se ainda não acreditassem, a água retirada do Nilo e derramada no chão se tornaria sangue. Os sinais não engrandeciam Moisés, confirmavam que ele não caminhava sozinho. A missão era maior do que o mensageiro, mas o poder de Deus era maior do que a missão. Mesmo assim, Moisés apresentou outra dificuldade. Disse que nunca havia sido eloquente, que era pesado de boca e de língua. Mais adiante, descreveu seus lábios como incapazes de cumprir aquela tarefa. O texto não obriga a concluir que Moisés tinha gagueira ou algum defeito físico. O ponto seguro é mais simples. Ele se considerava incapaz de falar diante do povo e do faraó. Sua voz parecia pequena demais para atravessar os portões de um império. Deus respondeu lembrando quem fez a boca humana e prometeu ensinar-lhe o que dizer. Mas Moisés ainda pediu que outro fosse enviado. Então, Arão foi designado para falar ao seu lado. Moisés não recebeu uma missão menor, recebeu ajuda para cumpri-la. Antes da partida, Deus também avisou que a resistência do faraó faria parte do caminho. Israel era chamado de seu filho, seu primogênito, e o rei do Egito seria confrontado por se recusar a libertá-lo. Na viagem, porém, surge uma cena breve e severa. O Senhor encontra Moisés e procura matá-lo. Zípora circuncida o filho, toca os pés de Moisés e o perigo passa. Os detalhes são difíceis, mas o alerta é claro. O homem enviado para representar a aliança não podia tratar o sinal dessa aliança como algo sem importância. Depois disso, Moisés encontra Arão. Juntos, eles reúnem os líderes de Israel, anunciam as palavras do Senhor e apresentam os sinais. O povo acredita. Ao ouvir que Deus havia visitado os israelitas e visto sua aflição, todos inclinam a cabeça e adoram. Por um instante, a porta parece aberta. Então Moisés e Arão entram diante do faraó e anunciam a ordem do Deus de Israel: "Deixa o meu povo ir, para que celebre uma festa no deserto." Mas o faraó responde que não conhece o Senhor e não deixará Israel partir. A recusa não fica apenas nas palavras. O faraó acusa o povo de preguiça e aumenta o peso sobre pessoas que já viviam escravizadas. Os israelitas continuam obrigados a fabricar a mesma quantidade de tijolos, mas deixam de receber a palha necessária. Agora, precisam espalhar-se pelo Egito procurando restos de material sem que a meta seja reduzida. Não foi um erro de organização. Foi crueldade calculada para esmagar a esperança. Os capatazes israelitas são espancados porque não conseguem cumprir a exigência impossível. Eles apelam ao faraó, mas ouvem novamente a acusação: "Vocês estão ociosos." O opressor cria o fracasso e depois culpa as vítimas por fracassarem. Ao sair do palácio, esses homens encontram Moisés e Arão. Revoltados, dizem que os dois os tornaram odiosos diante do faraó e colocaram uma espada nas mãos dos egípcios para matá-los. Para eles, a chegada de Moisés não havia trazido libertação. Havia tornado uma vida terrível ainda mais insuportável. O sofrimento era real. As costas recebiam golpes e as mãos continuavam presas aos tijolos. Obedecer a Deus não impede você de perceber quando tudo piorou. Moisés também não finge que compreende. Ele volta ao Senhor e pergunta por que aquele mal atingiu o povo e por que havia sido enviado. Desde que falara ao faraó, a opressão aumentara
e nenhuma libertação podia ser vista. A Bíblia não esconde essa oração. Moisés obedeceu, encontrou resistência e levou sua perplexidade de volta a Deus. Fé não é chamar a ferida de vitória. É nesse cenário que Êxodo 6 apresenta a resposta. Deus não abandona a missão nem improvisa outro plano. Ele declara: Eu sou o Senhor. Recorda sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e afirma que ouviu o gemido dos israelitas. Então vêm promessas fortes. Deus tiraria o povo de debaixo das cargas do Egito, o livraria da escravidão, o resgataria com o braço estendido, faria dele seu povo e o conduziria à terra prometida. Mas, quando Moisés transmite essas palavras, os israelitas não conseguem ouvi-lo por causa da angústia e da dura escravidão. Não era falta de informação. A dor havia consumido o espaço onde a esperança tentava respirar. Moisés também volta a olhar para sua incapacidade. Se nem os israelitas o ouviram, como o faraó ouviria alguém que se julgava inadequado para falar? Ainda assim, Deus ordena que Moisés e Arão retornem e conduzam Israel para fora do Egito. A narrativa também prepara o confronto seguinte. Deus já havia anunciado que endureceria o coração do faraó. Nos capítulos posteriores, veremos tanto o faraó endurecendo o próprio coração, quanto Deus confirmando esse endurecimento. A responsabilidade do opressor permanece, e o governo de Deus não desaparece da história. Se você quer acompanhar os próximos passos dessa libertação, inscreva-se no canal. A resistência do faraó não anulou a promessa, apenas mostrou que a libertação não viria pela permissão bondosa do opressor, mas pela ação poderosa de Deus. Os portões continuavam fechados, porém Moisés recebeu a ordem de voltar até eles. E você? Abandonaria a obediência porque a porta ainda está fechada ou daria o próximo passo?